O restaurante La Verona era o tipo de lugar em que a comida parecia brilhar mais que o ouro. O piano ao fundo tocava uma melodia lenta. As taças refletiam a luz das velas e os casais pareciam viver pequenas ilusões de felicidade. Mas na mesa do canto o clima era diferente. A Lisa mal conseguia engolir. O garfo tremia entre os dedos e o sorriso ensaiado não enganava ninguém menos. Pelo menos não o homem à sua frente. André. Seu marido observava-a com aquele olhar frio e calculista de quem mede o próximo movimento antes de atacar. Vestia um terno impecável. O mesmo que usava sempre que queria fingir ser o homem perfeito. Mas a Lisa sabia o que viria depois daquele olhar. Sabia pelo aperto no estômago, pela lembrança do sangue seco no lençol de ontem. Você está muito quieta, menos ele disse, mexendo o vinho como quem ameaça com elegância. Só estou cansada menos, respondeu ela, tentando esconder a voz trêmula. Cansada ou arrependida? A Lisa baixou os olhos. Ele sabia que ela havia falado com a irmã, mesmo depois de ele proibir. Era sempre assim. Uma desculpa pequena virava motivo para um castigo grande, e naquele jantar ela já sentia o aviso silencioso no ar. Quando chegarmos em casa menos, André murmurou, encostando-se à mesa com um sorriso torto. Você está morta. As palavras vieram baixas, mas cortantes como lâmina. A Lisa congelou. O garçom se aproximou para oferecer mais vinho, e ela segurou a respiração, torcendo para que o homem não percebesse nada. Mas quando ergueu os olhos, viu algo que André não percebeu. Na mesa, ao lado, um grupo de homens jantava em silêncio. Roupas escuras, olhares atentos, vozes contraladas, e no centro deles, um homem de cabelos grisalhos, terno simples e anel pesado no dedo mindinho. Ele a observava desde o momento em que André elevou o tom Luigi Mancini. Ninguém no salão parecia saber, mas aquele nome fazia juízes mudarem de rota e empresários dormirem de luz acesa. O chefe da máfia, que todos achavam morto há 10 anos, estava vivo e sentado a menos de 2 metros. A Lisa não o reconheceu, mas ele reconheceu o olhar dela, o olhar de quem pede ajuda em silêncio. André, distraído com seu vinho, continuava a falar baixo, como se cada palavra fosse uma sentença. Você acha que pode me envergonhar, Lisa? Dizer que vai embora, quem te daria abrigo? Ela olhou de novo para o homem da outra mesa. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Luigi pousou o guardanapo na mesa, e com um gesto quase imperceptível, chamou o garçom. Senhora, o senhor deseja algo mais? Perguntou o garçom, nervoso. Luigi respondeu sem olhar para André. Traga o prato especial da casa. Para a dama da mesa ao lado. O garçom hesitou. A Lisa corou. André olhou para ela, confuso, depois para Luigi. Acho que houve um engano, disse André com um sorriso forçado. Minha esposa não pediu nada. Não foi engano, respondeu Luigi, com voz firme e tranquila. Eu pedi. Uma mulher não deve jantar com medo. O salão inteiro ficou em silêncio. André tentou rir, mas o som morreu antes de nascer. O nome Mancini foi sussurrado por alguém no balcão e o garçom empalideceu. A Lisa, sem entender, apenas olhou para aquele estranho que agora a defendia com a calma de quem não teme ninguém. Luigi levantou-se devagar, ajeitou o paletó e se aproximou da mesa deles. O problema é que às vezes os covardes confundem casa com prisão, disse ele, olhando diretamente para André, e esquecem que toda prisão tem um carcereiro, mas também tem uma porta. André engoliu em seco. Quem é você para se meter? Luigi sorriu. Um velho que já viu muitos homens morrerem por abrir a boca no momento errado. E você acabou de abrir. A Lisa sentiu algo mudar dentro dela. Pela primeira vez em anos, alguém falava na frente de André sem medo, e o homem que ameaçara sua vida agora parecia pequeno, quase patético diante daquele olhar frio de Luigi. Luigi se virou para ela. Acabou o jantar, senhora. Vá. A Lisa hesitou. André tentou segurar o braço dela, mas Luigi apenas moveu o olhar e 2 dos homens de terno escuro apareceram atrás de André, como sombras surgindo do nada. O garçom fingia não ver. O piano continuava tocando, mas a melodia agora soava distante, como se viesse de outro mundo. A Lisa se levantou com o coração em chamas, sem saber se estava sendo salva ou condenada a um novo tipo de perigo. Luigi fez um gesto para que ela passasse primeiro. Quando ela cruzou a porta do restaurante, a noite fria a envolveu como uma segunda chance. Atrás dela, o silêncio foi quebrado apenas por uma frase dita com voz baixa e definitiva. Um homem que ameaça uma mulher diante de mim já está morto antes de chegar em casa. E então, o som do piano cessou. A Lisa caminhava rápido, os saltos afundando no paralelepípedo molhado. O frio cortava o ar, mas o que gelava suas mãos era outra coisa. O medo do que viria depois. Por instinto, olhou para trás e viu as luzes do restaurante refletindo no asfalto. Nenhum sinal de André. Nenhum som. Apenas o silêncio pesado de uma noite que parecia observar
Um carro preto parou ao lado dela. O vidro desceu devagar. O mesmo homem de cabelos grisalhos, olhar firme e anel no dedo mindinho, estava ao volante. Entre, disse Luigi. Ela hesitou. Eu não sei quem o senhor é. Não precisa saber. Só entre. Ele não vai esperar muito para sair de lá. A voz era firme, mas não ameaçadora. Havia nela algo diferente. Uma autoridade serena. O tipo de voz que se ouve quando não há mais escolha. A Lisa olhou para o restaurante mais uma vez, depois para a rua vazia, e entrou. O interior do carro tinha cheiro de couro e silêncio. Luigi ligou o motor e começou a dirigir devagar, como se o tempo fosse dele. Ela olhou para as mãos dele, grandes, cheias de cicatrizes finas, mas firmes, seguras. Quem é o senhor? Alguém que não gosta de ver mulher sendo tratada como saco de pancada. A Lisa respirou fundo, o peito pesando com um misto de vergonha e alívio. O senhor não devia ter se metido. Ele é perigoso. E você acha que eu não sou? Luigi respondeu, com um meio sorriso. A resposta fez-se calar. Por alguns segundos, o som do motor foi a única coisa viva dentro do carro. Depois de um tempo, Luigi encostou em uma rua tranquila, sob a sombra de uma árvore enorme. Me escute, Alisa. Ela se sobressaltou. Como sabe meu nome? Eu sei muita coisa. Sei que você casou com André há 6 anos. Sei que ele tem negócios sujos. Sei que você tentou fugir 2 vezes. E sei que cada vez que tentou, alguém te encontrou antes. A Lisa se encolheu no banco. O senhor é um policial? Luigi riu beijo, um som rouco e cansado. Não, menina, a polícia trabalha por lei. Eu trabalho por dívida. Ela franziu o senho sem entender. Dívida, seu marido mexeu com gente errada. Prometeu entregar algo que não era dele. E o nome dele chegou até mim. Só que quando eu o vi com você hoje, percebi que talvez a dívida não seja só dele. A Lisa apertou as mãos. Ele me bateu por anos. E o tentei, Sara, mas ninguém acredita quando o agressor usa terno e fala bonito. Acreditam sim. Luigi a olhou de lado. Só que muitas vezes acreditam tarde demais. As palavras caíram pesadas. O silêncio voltou, denso. Luigi acendeu um cigarro. Abriu o vidro e soprou a fumaça para fora. Tem um lugar onde você pode ficar seguro. Por quê? Ela perguntou com desconfiança. Por que o senhor se importa? Luigi virou o rosto para ela. O olhar cinza refletindo a luz dos postes. Porque um dia minha filha também teve medo de voltar para casa. A Lisa não respondeu. Sentiu o peito apertar como se aquele homem tivesse tocado em algo que ela escondia havia anos. Ela conseguiu escapar? Perguntou, quase num sussurro. Luigi tragou fundo antes de responder não. O silêncio seguinte foi um corte. A Lisa olhou para ele com uma dor que não era só empatia, menos era reconhecimento. 2 pessoas diferentes, presas pela mesma cicatriz invisível. O que vai acontecer com André? Ela perguntou, a voz embargada. Ainda não sei, disse Luigi. Mas posso garantir uma coisa. Ele não vai te encostar um dedo de novo. A Lisa se virou para a janela, observando o reflexo do próprio rosto no vidro. Pela primeira vez, não viu apenas medo. Viu cansaço e algo novo, raiva. Luigi jogou o cigarro fora e ligou o carro. Você vai dormir num lugar seguro hoje. Amanhã a gente conversa. E se eu não quiser? Então você volta para casa, menos respondeu ele calmamente. Mas se voltar, não vai sair viva. A Lisa não respondeu. Ficou olhando o asfalto passar sob os faróis. Lá fora o mundo seguia normal, menos carros, luzes, vozes distantes. Enquanto dentro daquele carro 2 estranhos carregavam feridas parecidas demais para se chamarem desconhecidos. Quando o veículo parou diante de um prédio discreto, Luigi saiu primeiro e abriu a porta para ela. 5º andar, apartamento 502. Tem comida, banho e roupa limpa. Eu volto amanhã cedo. Ela o encarou, ainda desconfiada. Por que eu deveria confiar em você? Luigi sorriu de leve. Porque você já confiou em homens piores. Ele entrou no carro e foi embora sem olhar para trás. A Lisa ficou parada na calçada, o coração acelerado, sentindo que a vida como conhecia tinha acabado. Subiu as escadas devagar, cada degrau pesando como uma escolha. Ao abrir a porta do apartamento, o cheiro de sabão e lençóis limpos a envolveu. Pela primeira vez em anos, ela trancou uma porta sem medo. Do lado de fora, na esquina, 2 homens observavam o prédio de dentro de outro carro. Um deles pegou o celular e enviou uma mensagem curta. Ela está com ele. E então, o celular de André vibrou dentro do bolso do seu terno ensanguentado. O relógio marcava 3h17 da madrugada quando a Lisa acordou assustada, o corpo coberto de suor frio. Por um segundo não lembrava onde estava. Depois, o teto branco e o som distante da cidade trouxeram a lembrança. Não estava mais com André. Estava viva, mas viva não significava segura. Levantou-se devagar e foi até a janela. Lá embaixo a rua estava deserta, exceto por um carro escuro estacionado do outro lado.
O farol aceso por segundos, depois apagado, um arrepio percorreu sua espinha. Luigi dissera que ela estaria segura menos, mas ela aprendera da pior forma que promessas de homens sempre vinham com sombras. Pegou o telefone fixo sobre o balcão e pensou em ligar para a irmã, Helena. Fazia quase um ano desde a última ligação, interrompida por gritos e um tapa. André ouvira tudo. A lembrança do sangue escorrendo pelo canto da boca ainda queimava. Largou o telefone, voltou para a cama, mas o sono não veio. Ao amanhecer, o som da chave girando na fechadura a fez se encolher. Ela estava pronta para fugir pela janela, quando ouviu a voz calma e grave. Pode guardar a faca, Alisa. Se quisesse te fazer mal, não bateria. Luigi entrou com um saco de papel na mão, café e pão fresco, e jornal. Ela o observou desconfiada, os olhos atentos como os de um animal encurralado. Por que tá me ajudando? Perguntou. O que o senhor ganha com isso? Luigi pousou o saco na mesa e sentou-se na poltrona. Eu não ganho nada, só tô pagando uma dívida antiga. Dívida? Com quem? Com alguém que um dia precisei proteger? E falhei. O silêncio que se instalou entre eles era denso, quase palpável. Alisa percebeu as rugas fundas nas mãos dele, as marcas antigas de cicatrizes, a postura de quem carrega fantasmas nos ombros. Luigi abriu o jornal, folheou as páginas e parou numa manchete pequena. Homem desaparece após confusão em restaurante. Abaixo da foto estava André. Alisa sentiu o ar sumir. O que aconteceu com ele? Luigi olhou para o jornal por um instante, depois para ela. Digamos que ele teve uma conversa. Com gente que não gosta de covardes está morto. A voz dela saiu trêmula, meio esperança, meio culpa. Não sei. E honestamente isso não muda nada. O problema é o que ele deixou para trás. Alisa franziu o senho. O que quer dizer? Seu marido mexia com lavagem de dinheiro. E o nome dele estava ligado a uma operação grande que agora veio parar nas minhas mãos. Ela respirou fundo. Eu não sabia de nada disso. Sei que não. Mas tem gente que vai achar que sabia. E essa gente não perdoa. Luigi tirou um envelope do paletó e o colocou sobre a mesa. Dentro havia fotos, ela entrando e saindo de casa, andando pelas ruas, pegando o metrô, fotografias tiradas por alguém que a seguia. Isso aqui chegou para mim ontem à noite. Significa que eles já estavam te vigiando. Alisa olhou para as fotos, o estômago virando. O que eles querem comigo? Querem o dinheiro que sumiu e acham que você sabe onde está. Ela balançou a cabeça. Eu nunca soube de dinheiro nenhum. Ele escondia tudo de mim. Eu? Luigi interrompeu com um gesto. Eu acredito. Mas acreditar não impede balas. Ela baixou os olhos. Então o que vai acontecer agora? Agora você precisa desaparecer. Alisa olhou para ele tentando entender, fugir, sumir. Nome novo, cidade nova, vida nova. Isso é loucura. Eu não tenho ninguém, não tenho dinheiro. Luigi a encarou com um olhar pesado, mas sereno. O dinheiro eu cuido. A solidão. Você vai ter que aprender a lidar. Alisa cruzou os braços, tremendo. E se eu não quiser sumir? Luigi suspirou. Então vai acabar como minha filha, enterrada com flores que ela odiava. A frase caiu como uma pedra. Alisa engoliu em seco. O senhor perdeu sua filha? Perdi, por causa de um homem que dizia amar e um sistema que fingia não ver. Quando a encontrei já era tarde. Ele se levantou, o semblante endurecido. Quando vi você naquela mesa, foi como ver ela de novo. A diferença é que desta vez, eu posso fazer algo. Alisa sentiu os olhos arderem. Por que se importa tanto comigo? Luigi sorriu triste. Porque talvez salvar você seja o único jeito de perdoar a mim mesmo. Ele entregou a ela uma pequena bolsa preta. Dentro tem um celular descartável, um passaporte com outro nome e um endereço. Lá vão cuidar de você até eu resolver o resto. Ela segurou a bolsa com as mãos trêmulas. E se eu nunca mais voltar? Então é porque deu certo. Luigi caminhou até a porta, mas antes de sair parou e olhou para ela uma última vez. Alisa, às vezes Deus não manda anjos. Manda gente como eu e a gente faz o que pode. A porta se fechou devagar. Alisa ficou sozinha outra vez, segurando a bolsa que carregava uma nova vida e um passado prestes a desabar. Lá fora, o mesmo carro escuro da noite anterior acendeu os faróis. E dentro dele alguém falava ao telefone. Ela vai tentar fugir hoje. A ordem é clara. Ninguém sai vivo. O trem partiu ao amanhecer, e o frio da estação parecia cortar até o pensamento. Alisa, menos ou melhor, Clara, como agora dizia o passaporte falso, estava sentada na plataforma, com uma mala pequena e o coração despedaçado. À sua volta, pessoas apressadas iam e vinham sem notar o drama silencioso de uma mulher tentando nascer de novo. A lembrança da última noite ainda queimava. Luigi havia deixado o apartamento depois de lhe entregar a bolsa, prometendo resolver o resto. Mas o resto, ela sabia,
Era sangue. O alto-falante anunciou o embarque e a Lisa respirou fundo. Cada passo até o trem parecia um adeus. Adeus ao medo, à dor, ao próprio nome, mas também adeus à esperança menos porque, no fundo, não sabia se sobreviver significava realmente viver. O vagão estava quase vazio. Ela escolheu um assento perto da janela e observou o mundo se afastar devagar. Por alguns minutos, o som do trilho a embalou e o corpo cansado cedeu. Cochilou, mas o pesadelo veio rápido. André, com um olhar cheio de ódio, sussurrando: "Você está morta quando chegarmos em casa." Ela acordou com um grito preso na garganta. O homem ao lado, de terno cinza e barba por fazer, olhou assustado. "Está tudo bem, sim, só um sonho." Ela forçou um sorriso. "Pesadelo? Algo assim." Ele sorriu brevemente e voltou ao livro que lia. A Lisa o observou de relance, páginas marcadas com anotações Calligraphy Firm. Parecia um advogado ou um professor. Gente comum que não imagina como o inferno cheira de perto. Quando o trem parou na terceira estação, ela percebeu um detalhe que gelou o sangue. O homem de casaco preto, que vira na rua 2 dias antes, entrou no vagão. Ele não olhou diretamente para ela, mas seu reflexo no vidro denunciava a direção dos olhos. A Lisa abaixou a cabeça, o coração batendo descompassado. Pegou o celular descartável da bolsa e discou o número que Luigi havia deixado. "Fale." A voz dele soou seca. "Ele está aqui, no trem." O homem do carro preto. "Mantenha calma." "Que vagão? O do meio?" "Escute, Lisa. Quando o trem parar na próxima estação, saia pela esquerda onde a plataforma é menor. Eu tenho alguém te esperando lá." "Quem?" "Confie." O trem desacelerou. Ela levantou-se devagar, tentando não chamar a atenção. O homem de casaco também se levantou, disfarçando com o jornal. A Lisa andou até a porta. As portas se abriram, o ar frio invadiu o vagão. Ela saiu. Ele também. A estação era quase deserta. Só o eco dos passos e o apito do trem partindo. O homem acelerou o passo. A Lisa começou a correr. Virou o corredor da escada e deu de cara com um vulto de capuz cinza. Ela gritou: "Calma." A voz era feminina. "Eu sou Camila." Luigi mandou. Camila puxou a Lisa pelo braço e a arrastou para uma saída lateral. Um carro preto as esperava com o motor ligado. O perseguidor dobrou a esquina segundos depois, mas o carro já ganhava velocidade. "Ele te viu?" perguntou Camila. "Acho que sim." "Quem era aquele homem? Um cobrador?" Camila olhou pelo retrovisor. "Do tipo que não aceita atraso." O carro avançou pela estrada de terra, longe da cidade. O céu começava a clarear, e a Lisa sentia o corpo vibrar entre o medo e a adrenalina. "Para onde estamos indo?" perguntou. "Para um lugar que o mundo esqueceu." Horas depois, chegaram a uma casa isolada no meio de uma plantação. Parecia abandonada, mas por dentro havia energia, comida e cheiro de limpeza. "Vai ficar aqui por uns dias," disse Camila. "Luigi quer tempo para resolver a bagunça." A Lisa se sentou no sofá e respirou fundo. "Ele vai voltar?" "Sempre volta." Camila sorriu. Mesmo que o inferno tente segurar, os dias seguintes foram lentos. A Lisa dormia, comia, olhava o horizonte, mas a cada madrugada, os ruídos do vento a faziam acordar sobressaltada. Em uma dessas noites ouviu passos no quintal. Agarrou a faca da cozinha e esperou. A porta rangeu. "Sou eu." Menos a voz grave a fez soltar o ar. Luigi estava ali, com o mesmo olhar de pedra. "Não devia vir até aqui," disse ela. "Estão te caçando." "Deixei de ser caçado há muito tempo." Ele se sentou diante dela. "Precisamos conversar." Luigi tirou do paletó um envelope amassado e o colocou sobre a mesa. Dentro havia uma foto. André vivo, com o rosto machucado, sentado num armazém. "Tá vivo." Eliza Sachuru, entre medo e alívio. "Tá. E tá falando." "Disse coisas que não devia." "Que tipo de coisas?" "Que você sabe onde o dinheiro está. Que era você quem cuidava das senhas." A Lisa levou a mão à boca. "Isso é mentira. Eu sei, mas os homens que ouviram não se importam. Eles acham que você roubou o império deles." Ela se levantou, aflita. "O que eu faço agora?" "Agora." Luigi acendeu um cigarro. "Agora você decide se vai continuar fugindo ou se vai lutar." Ela o olhou, sem entender. "Lutar contra quem?" "Contra o passado, contra o medo, contra o homem que ainda te persegue, mesmo algemado num porão." Luigi se inclinou para a frente. "Porque a verdade, Lisa, é que ele ainda acha que você pertence a ele." As palavras ecoaram como um trovão. Lá fora, um carro desacelerou na estrada de terra. 2 silhuetas saíram e se aproximaram da casa. Luigi apagou o cigarro. "Parece que a escolha chegou mais cedo do que eu esperava." O som do cascalho sendo esmagado sob os pneus ecoou na madrugada. A Lisa congelou. Luigi levantou-se devagar, os olhos fixos na janela. Do lado do fora, 2 faróis imóveis iluminavam o portão de madeira. Um vento gelado soprou pelas frestas,
como se a noite pressentisse o que viria. Eles acharam a gente, sussurrou Alisa. Luigi tirou o paletó, revelando o coldre preso ao corpo. O gesto foi natural, sem pressa, como se fosse parte de um ritual antigo. Você vai para a cozinha, menos disse. Tem uma porta lateral que dá nos fundos. Sai por lá, pega a trilha e segue até o celeiro. E o senhor, eu fico. Ele recarregou a arma. Eles não vieram para conversar. Ela hesitou, os olhos marejados. Não vou deixar o senhor aqui. Luigi sorriu de canto. Vai sim. Eu já morri uma vez. A segunda é só repetição. Antes que ela respondesse, o primeiro tiro cortou o silêncio. O vidro da janela estourou em estilhaços. Luigi puxou Alisa para trás do sofá e atirou 2 vezes em resposta. O cheiro de pólvora se misturou ao de madeira queimada. Vai! Ele gritou. Alisa correu pela cozinha, o coração martelando nas costelas. Atrás dela, mais tiros. Uma lâmpada se despedaçou sobre sua cabeça. Empurrou a porta lateral e se jogou para fora. O ar frio a atingiu como um soco. Do lado do fora, o campo parecia um oceano escuro. O celeiro ficava a uns 300 metros, e cada passo era um pedido de socorro silencioso. As balas ecoavam ao longe, mas o som era mais do que medo, era lembrança. Cada disparo trazia de volta o grito, a dor, as noites que ela pensou que nunca acabariam. Quando finalmente alcançou o celeiro, caiu de joelhos. Respirava como quem renasce. Dentro, o cheiro de feno e ferrugem. Subiu uma escada estreita até o sótão, onde havia uma pequena janela de vigia. De lá, viu as luzes dos carros cortando a escuridão. 2 homens cercavam a casa, lanternas em punho. Outro caminhava na direção do celeiro. Luigi estava encostado na parede, imóvel, como uma sombra esperando o momento certo. O homem do casaco preto, o mesmo do trem, era o primeiro. Falava com o rádio. Ela está perto, o velho está ferido. Acabem com isso. Luigi, sangrando no ombro, ouviu e sorriu com desprezo. Puxou um segundo carregador do bolso e murmurou para si mesmo. Vamos ver quem termina primeiro. Os tiros recomeçaram. O som ecoou pelo campo como trovão em tempestade. Alisa tapou os ouvidos, lágrimas descendo sem permissão. Queria correr, queria ajudar, mas sabia que seria inútil. Até que de repente o silêncio voltou. O tempo pareceu parar. O vento cessou, os grilos sumiram. O mundo inteiro prendeu a respiração. E então um único tiro seco e isolado. Depois nada. Alisa esperou alguns segundos antes de descer. O medo era tanto que mal sentia as pernas. Ao abrir a porta do celeiro, o frio entrou junto com a realidade. A casa estava em ruínas, fumaça subindo do telhado. Entre os destroços, um corpo caído. Luigi. Ela correu até ele e ajoelhou-se, tentou estancar o sangue que manchava a camisa. Não, por favor, não faz isso comigo. Luigi abriu os olhos devagar. Eu te disse que segunda morte é repetição. Fica quieto, vou buscar ajuda. Não, ele segurou o braço dela com força surpreendente. Escuta. Alisa aproximou o rosto, chorando. Eles sabem que você está viva. Não há mais esconderijo. Agora só tem um jeito. Qual? Virar o jogo. Ela o olhou confusa, as lágrimas caindo no rosto dele. Como assim? Eles acham que você é uma vítima. Use isso, deixa eles te procurarem. E quando chegarem perto, você atira primeiro, eu não sei matar. Então aprende. Ele sorriu fraco. Porque eles não têm dúvidas. Alisa segurou a mão dele, mas sentiu o peso dela ficar leve demais. Luigi respirou fundo, como quem tenta aprender a vida por um segundo a mais. Promete que não vai se ajoelhar para ninguém nunca mais. Prometo. Ele fechou os olhos, e o silêncio voltou a ser o dono do lugar. Alisa ficou ali, imóvel, por longos minutos. Depois limpou o rosto, pegou a arma caída no chão e se levantou. O medo ainda estava ali, mas pela primeira vez, vinha acompanhado de outra coisa. Determinação. Do outro lado do campo, o homem do casaco preto observava tudo de binóculos. Falou ao rádio com voz seca. Ela sobreviveu. A resposta veio fria. Ótimo. O chefe quer vê-la viva. Alisa olhou o horizonte e o nascer do sol tingindo o céu de vermelho. O dia começava. E ela finalmente entendia. A fuga acabou. Agora era guerra. O corpo de Luigi ainda estava quente quando Alisa se levantou. O céu clareava, mas dentro dela a noite parecia infinita. O vento trouxe o cheiro de pólvora e terra molhada, e por um momento ela pensou em fugir. Só fugir. De novo. Mas a voz dele ecoava. Vira o jogo. Pegou a arma, limpou as lágrimas com o dorso da mão e andou até a estrada. Cada passo deixava uma marca de lama. Cada respiração era uma promessa silenciosa. Já não era a mesma mulher que tremia diante de ameaças murmuradas. Agora havia fogo nas veias. No bolso do paletó de Luigi, ela encontrou um papel dobrado, manchado de sangue. Um endereço, escrito à mão. Armazém 42 - Porto Velho. Ela reconheceu o nome. Foi o mesmo lugar que vira na foto,
o depósito onde André estava sendo mantido. O destino estava traçado. 3 horas depois, um táxi velho parava perto do cais. O motorista nem perguntou nada, talvez porque tivesse visto nos olhos dela o tipo de olhar que não aceita conversa. O porto estava deserto, exceto por caminhões e o som metálico das correntes dos navios. O vento soprava do mar com cheiro de ferrugem. Alisa respirou fundo e seguiu as coordenadas do papel. O armazém 42 era uma construção antiga, metade em ruínas, metade viva. Ela espiou por uma janela quebrada. 2 homens armados conversavam perto de um container, e no meio deles, sentado e algemado, estava André. O rosto dele parecia outro menos abatido, sujo, com hematomas. Ainda assim, os olhos mantinham o mesmo brilho arrogante de sempre, o mesmo que ela conhecia desde o primeiro tapa. Disse que ela estava morta. Um dos homens falou. Estava. André respondeu cuspindo sangue. Se Luigi a levou, então não vai demorar para acabar igual. Alisa mordeu o lábio até sentir gosto de ferro. O som do próprio coração parecia um tambor de guerra. Queria matá-lo ali mesmo, mas a voz de Luigi a guiava. Eles acham que você é uma vítima. Use isso. Ela voltou para o carro e observou de longe. Precisava de plano. O que não sabia é que a poucos metros dali, o homem do casaco preto também a observava através de uma luneta. Achei ela menos disse no rádio. Está sozinha. À noite, o porto ficou mergulhado num breu espesso. As ondas batiam contra os pilares e o som do vento disfarçava os passos dela. Alisa entrou por uma lateral aberta, segurando a arma com as 2 mãos. A primeira sombra que viu caiu antes de perceber o que aconteceu. Um tiro seco, direto. Alisa não hesitou. A segunda veio logo depois, tentou sacar a arma, mas o disparo seguinte o fez cair sobre o container. Ela avançou. O coração acelerado, o corpo inteiro tomado por uma estranha mistura de medo e clareza. Chegou até o centro do galpão. André estava de cabeça baixa, as algemas presas a um cano de ferro. Quando levantou os olhos e a viu, o espanto veio antes da voz. Alisa, ela deu 2 passos à frente, apontando a arma para ele. Você prometeu me matar quando chegássemos em casa. Não foi o que eu quis dizer, foi sim, a voz dela era fria. E eu entendi perfeitamente. Ele tentou se levantar, mas as correntes o seguraram. Escuta, eles vão voltar. Você precisa me soltar. Ela riu, um som curto e sem alegria. Soltar depois de tudo que você fez. André observou, tentando entender o que via. Aquela não era mais a mulher submissa de antes. Você mudou. Eu aprendi, ela deu um passo mais perto. E agora quem decide quem vive, sou eu. O clique da arma ecoou pelo galpão. Mas antes que puxasse o gatilho, uma voz cortou o ar. Larga a arma, Alisa. O homem do casaco preto surgira nas sombras, arma em punho, apontada para ela. Pensei que você quisesse justiça, não vingança menos, disse ele, com um leve sorriso. Mas no fundo todos querem o mesmo. Sangue. Ela virou o rosto lentamente. Quem é você? Alguém que veio terminar o trabalho de Luigi. A menção ao nome o fez sorrir de canto. Sim, eu o matei, e confesso que ele deu mais trabalho do que eu esperava. A raiva ferveu em Alisa. Então é você. Eu sou o cobrador, ele deu um passo à frente. E você é a dívida que falta. O mundo pareceu se contrair num ponto só. Alisa disparou. Ele também. O som dos tiros reverberou entre as paredes de ferro, fazendo ecoar o destino dos 2. André gritou, "Say-and." O cobrador caiu primeiro, com o ombro perfurado. Alisa cambaleou, o braço ardendo, mas manteve a arma firme. Acabou, disse ela, respirando com dificuldade. O cobrador tentou erguer o revólver, mas ela foi mais rápida. O segundo tiro foi certeiro. O corpo dele tombou no chão com um som surdo silêncio. Só o mar e o coração dela. André, trêmulo, ainda tentava negociar a própria vida. Alisa, me escuta, eu posso te ajudar. Ela se aproximou, parou diante dele e olhou nos olhos que tantas vezes a fizeram sentir pequena. Ajudar? Ela baixou a arma. Você não ajuda ninguém. Você destrói. Então simplesmente se virou e saiu. Atrás dela, André gritou. Você nunca vai fugir de mim. Ela parou na porta e respondeu sem olhar para trás. Não preciso fugir de quem já está morto por dentro. Lá fora, o vento do mar soprou forte, levando embora o eco dos tiros. Mas antes de ir embora, Alisa pegou o celular descartável e enviou uma única mensagem para o número que Luigi deixara anotado. Dívida paga. O celular foi jogado ao março. Na tela rachada, a mensagem entregue piscou uma vez menos e depois desapareceu. O amanhecer no porto parecia uma pintura feita em tons de cinza. O vento carregava o cheiro do mar misturado ao de pólvora e ferrugem. Alisa caminhava entre containers abandonados, o corpo ferido, mas os olhos calmos. Cada passo era uma vitória pequena sobre o medo que a dominara por tantos anos. Ainda ouvia o som dos tiros na cabeça, o estampido se confundindo com lembranças antigas.
o estalo de um cinto, o barulho de uma porta batendo, o sussurro dele no ouvido: "Você está morta quando chegarmos em casa." Mas agora, pela primeira vez, aquela frase não a paralisava. Era apenas eco distante. O mar batia nas pedras como um coração cansado. A Lisa se sentou num caixote e respirou fundo. A arma ainda quente pesava nas mãos. "Acabou menos", murmurou. Mas no fundo, sabia que não. Gente como André nunca andava sozinha. E o homem que matara Luigi não era o fim da linha. Era só mais um elo. 3 dias depois, a Lisa estava em um pequeno hotel na fronteira. Usava o nome falso do passaporte. Clara Reis. O braço estava enfaixado, o corpo cansado. Passava os dias observando da janela os caminhões cruzarem a estrada, e as noites tentando dormir com o peso do que fizera. Culpada, talvez, livre. Pela primeira vez. Na manhã do 4º dia, um envelope deslizou por baixo da porta. Nenhum som, nenhuma sombra, apenas o papel sobre o piso frio. A Lisa esperou minutos antes de pegá-lo. Dentro havia uma foto antiga. Luigi, jovem, sorrindo ao lado de uma menina de cabelos escuros, menos a filha de quem ele falara. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. "O jogo ainda não acabou." DM. A Lisa franziu o senho. DM. As iniciais se repetiam em sua cabeça como um código indecifrável. Até que, lembrou, na papelada de André, havia um nome que aparecia em todas as transações: Domenico Mancini, o irmão de Luigi. E o sangue gelou. Ela entendeu o que significava. O cobrador morto era apenas um mensageiro. Domenico era o verdadeiro chefe agora. E se Luigi tentara salvá-la, o irmão provavelmente veria isso como traição. O telefone do quarto tocou. A Lisa hesitou antes de atender. Fel. A voz do outro lado era calma, firme. "Quem é?" DM. Ela ficou em silêncio. "Eu soube que meu irmão morreu por sua causa", menos continuou a voz. "E que você matou o homem que mandei para protegê-lo." "Ele matou seu irmão?" Luigi fazia escolhas. Pagou por elas. Agora quem paga é você. O clique do desligar foi seco. A Lisa respirou fundo, tentando manter a calma. Sabia o que viria a seguir. Gente seria enviada. Rastros seriam caçados. E ela estava sozinha. Mas Luigi deixara algo mais além do medo. Ensinamentos: eles acham que você é fraca até provar o contrário. Horas depois, ela saiu do hotel com uma mochila e o mesmo olhar firme de quem não tinha mais nada a perder. Pegou um ônibus, rumo à capital. No trajeto observava o reflexo no vidro: uma mulher comum, mas com algo nos olhos que não existia antes. Frieza. Chegou ao centro e alugou um quarto barato sobre um bar. Comprou roupa simples, um celular novo e, com o dinheiro que Luigi deixara no envelope, conseguiu um laptop. Passou a noite vasculhando notícias, registros, arquivos públicos. Depois de horas, achou o que procurava: Domenico Mancini, empresário, dono de uma rede de cassinos legais e transportadoras. Um homem invisível para a polícia, mas conhecido nos bastidores como o cérebro por trás do império que Luigi tentara abandonar. A Lisa olhou a foto dele. Cabelos brancos, terno preto, o mesmo anel, no dedo mindinho menos mais o olhar, aquele olhar gelado que parecia atravessar o tempo. Fechou o laptop. Se o jogo não acabou, então que comece de novo. Pegou o celular e enviou uma mensagem para o número que o cobrador usava antes de morrer. "Diga a Domenico que eu quero conversar. Sozinha." A resposta veio minutos depois. Local e hora. Ela digitou: o restaurante La Verona. Amanhã, 21 horas, o mesmo lugar onde tudo começou. Naquela noite, o sono não veio. A Lisa ficou deitada, observando o teto. Lembrou da menina da foto, menos a filha de Luigi, e de como a dor de um pai tinha se transformado em sua salvação. Talvez no fundo fosse isso que o destino estava fazendo, costurando feridas antigas com sangue novo. Ou a Manheiser a levantou, olhou-se no espelho e viu outra mulher. As olheiras profundas, o olhar duro, mas sem medo. Não era mais vítima. Era a continuação de um nome que os homens temiam: Mancini. E pela primeira vez, a Lisa sorriu ao lembrar da frase que mudara sua vida: "Você está morta quando chegarmos em casa." Agora, ela era quem voltava para casa menos, e não era ela quem estava morta. O amanhecer no porto parecia uma lembrança em preto e branco. A fumaça que saía dos navios se misturava ao nevoeiro, e o cheiro de maresia carregava o que restava da noite anterior: pólvora, sangue e silêncio. A Lisa caminhava devagar, sentindo a areia grudar nos sapatos e a dor latejar no braço. Luigi estava morto. André estava desaparecido. E ela, viva menos, mas sem saber o que fazer com isso. O vento frio batia no rosto enquanto pensava na promessa que fizera ao velho mafioso. Promete que nunca vai se ajoelhar para ninguém.
Ela prometera. E agora era tudo o que lhe restava menos uma promessa e uma arma vazia. Andou até o pier e se sentou, olhando o horizonte. O mar parecia calmo, mas ela sabia que por baixo dele havia correntezas violentas exatamente como dentro dela. Pegou o celular descartável e digitou uma mensagem curta para o único contato que restava na memória. Acabou. Luigi se foi, não houve resposta. Horas depois, já em um ônibus de rota interiorana, Alisa deixou o mar para trás. O rosto encostado no vidro refletia uma mulher diferente. Os cabelos desalinhados, o olhar cansado, mas firme. Pela primeira vez, não parecia assustada. Parecia determinada. O destino era uma cidade pequena no interior. Um lugar onde ninguém perguntava nada e todo mundo fingia saber tudo. Arrumou um quarto simples numa pensão, trocou o chip do celular e, usando o nome Clara Reis, conseguiu trabalho em uma pequena clínica de saúde. A vida aos poucos começou a parecer possível. Durante o dia, atendia pacientes humildes e sorria como se o passado tivesse ficado enterrado. À noite, porém, os pesadelos voltavam, menos o som dos tiros, a voz de André, o sangue de Luigi no chão. Sempre acordava suando, o coração descompassado. Mas uma noite, o barulho não veio do sonho. Alguém estava batendo na porta. Ela se levantou devagar, pegou o revólver que escondia na gaveta e caminhou até a entrada. "Quem é?" perguntou. Silêncio. Bateu de novo. Mais forte. Alisa destravou a arma e abriu de repente. Do outro lado, uma mulher jovem, de jaqueta de couro e olhar determinado. "Meu nome é Camila." A voz era firme. "Trabalhei com Luigi." O coração de Alisa acelerou. "Luigi estimou." "Eu sei. E é por isso que estou aqui." A mulher entrou sem pedir licença. "O irmão dele está vivo e não vai parar até te encontrar." Alisa fechou a porta com força, Domenico. Camila assentiu. "Luigi tentou te proteger porque te viu como a filha que perdeu. Mas Domenico não perdoa quem mexe com o sangue dos Mancini." "Você matou um dos homens dele. Ele matou Luigi." "E você matou o cobrador." Camila cruzou os braços. "Isso, para ele, é guerra." Alisa respirou fundo. "O que ele quer?" "Quer o que todos os monstros querem. Controle. Quer te usar como isca para limpar o nome da família." Por um instante o silêncio se instalou. Camila se aproximou. "Luigi deixou algo para você." Tirou um envelope do bolso. Disse que se morresse, era para entregar isso. Elizabeth. Dentro uma única folha com uma anotação. "Quando tudo parecer em paz, o nome Mancini volta a respirar." O peso daquelas palavras fez o corpo dela tremer. Ele sabia. Luigi sempre sabe. Camila se levantou. "Você precisa assumir de novo." "Não." Alisa balançou a cabeça. "Não dessa vez." A outra encarou surpresa. "O que vai fazer?" "Eu vou terminar o que ele começou." Camila sorriu com um respeito silencioso. "Então vai precisar de ajuda." As semanas seguintes foram de preparação. Alisa aprendeu a atirar direito, a observar sem ser vista, a desaparecer entre multidões. Camila era treinada, fria, prática, menos a versão que Alisa talvez teria se tivesse nascido com outra sorte. Juntas, rastrearam o nome Domenico Mancini por jornais antigos, listas de doações, contratos falsos. Descobriram que o império não havia ruído, só trocara de mãos. "Ele está em São Paulo." Camila apontou o laptop. "Usa o nome de Domingos Moretti. Dono de cassinos, doações políticas, fachada limpa e o que mais?" perguntou Alisa. "Ele está esperando você." Alisa olhou o reflexo no espelho do computador. "Então não vamos, Fazclow. Para muito." Naquela noite, Camila dormia no sofá, mas Alisa ficou acordada. O vento batia na janela, trazendo o cheiro de chuva. Ela pensava em Luigi, em Sofia, na promessa de nunca mais se ajoelhar. O medo ainda existia menos, mas agora era companheiro, não inimigo. Pegou o colar que Luigi deixara em uma caixa, o anel dele preso a uma corrente. Apertou entre os dedos e murmurou: "Eu vou terminar o que o Senhor começou." Do lado do fora, um carro preto parou em silêncio diante da pensão. 2 homens desceram. Um deles segurava uma foto amassada. O rosto de Alisa, sorrindo ao lado de Luigi. "O chefe quer ela viva." "De Sam, então vai ser viva," respondeu o outro, engatando a arma. Mas só até ele olhar nos olhos dela. No quarto, sem saber, Alisa finalmente adormeceu, sem imaginar que a guerra de fato acabava de recomeçar. A chuva da madrugada caiu como um presságio. Alisa acordou com o som do trovão e um calafrio na nuca. Algo estava errado. O relógio marcava 3:12 ou rua em volta. O sofá vazio. O cobertor de Camila jogado no chão. A janela entreaberta. Camila chamou em voz baixa. Nenhuma resposta. Apressou-se até a janela e olhou para fora. Nada. Só o reflexo da própria respiração no vidro. Mas um instinto antigo, aquele mesmo que a salvara tantas vezes, dizia que alguém estava ali. Pegou a arma que escondia sob o travesseiro,
Encostou-se na parede e esperou. Foi então que o celular vibrou. Um número desconhecido. Ela atendeu. A Lisa, a voz masculina, era calma demais. Dormiu bem? O coração dela parou por um segundo. Quem é? Achei que reconheceria. Uma breve pausa. Domenico Mancini. O sangue gelou. Como conseguiu este número? Você devia saber. O nome Mancini sempre encontra o que quer. Ele riu baixo. E neste caso, o que quero não é você. A Lisa apertou o telefone com força. O que quer dizer? Quero a garota. O silêncio pesou. Se tocar na minha filha. Já toquei, a voz dele cortou como faca. Ela está comigo e sei quaisquer ela viva vai vir até mim. A ligação caiu. A Lisa ficou imóvel, o som do vento misturado à própria respiração. Por um instante, o corpo inteiro quis desabar. Mas o medo virou aço. Pegou o casaco, a arma e o anel de Luigi. Saiu na chuva sem pensar duas vezes. Camila reapareceu meia hora depois, encharcada. Eu tentei impedir, mas eles levaram ela. O olhar era de culpa. Tinham informações demais. Sabiam onde você estava, o quarto, tudo. Ele quer que eu vá, então é armadilha, eu sei. A Lisa fechou o zíper da jaqueta. Mas eu vou assim mesmo. Camila segurou o braço dela. Vai sozinha e morre sozinha. É minha filha. Houve um instante de silêncio. Camila olhou para ela, depois para o anel no pescoço. Luigi teria ido também. Domenico marcara o encontro em uma mansão antiga no alto de uma serra. Um daqueles lugares que parecem ter sido construídos só para testemunhar o fim de alguém. As estradas eram estreitas e a neblina cobria tudo. A Lisa estacionou o carro a 200 metros do portão. O relógio marcava 5h45. A luz do amanhecer ainda não rasgara o céu, mas os vultos armados já patrulhavam o perímetro. Ela caminhou com passos firmes, mãos frias, coração ardendo. O portão se abriu sozinho. 2 homens a revistaram e a conduziram até o salão principal. Domenico a esperava sentado, um copo de uísque na mão. Ao lado dele, Sofia. A menina estava assustada, mas viva. "Vou que veio", disse ele, com aquele tom de quem nunca duvida. "Eu disse que viria. Agora solta ela." "Mas ainda não conversamos." Domenico se levantou. "Quero entender como uma mulher comum conseguiu derrubar um império." A Lisa manteve o olhar firme. "Não fui eu. Foi a verdade." "Verdade", ele riu. "Verdade é o que sobrevive nas bocas de quem manda." Aproximou-se, devagar, como quem observa uma peça rara. "Luigi falava de você. Dizia que te admirava, que te via como a filha dele. Eu quase acreditei que você valia alguma coisa. Até ver o que fez com a família dele. Eu não matei Luigi não, mas o matou por dentro. Fez ele se esquecer de quem era." A voz dele baixou. "E agora, vai pagar." A Lisa respirou fundo. "Solta a menina. Não antes de você ajoelhar." Por um instante, o tempo parou. Aquela palavra menos ajoelhar era o eco mais antigo de todos. Cada tapa, cada humilhação, cada promessa de morte estava ali, condensada num único comando. A Lisa olhou para a filha. Sofia chorava em silêncio. O medo dela era o mesmo que um dia morara nos olhos da mãe. E foi ali que a Lisa decidiu que a história terminaria diferente. "Não", disse. "Calma. Eu prometi que nunca mais me ajoelharia para ninguém." Domenico sorriu, sem pressa. "Então morre de pé." Ele levantou a mão para o homem atrás de Sofia, que puxou o gatilho. O tiro ecoou, mas não veio de onde esperavam. Camila surgira na varanda, arma em pom. O primeiro segurança caiu. O segundo disparou, mas a Lisa já se movia menos, um salto rápido. O corpo impulsionado pela adrenalina de uma vida inteira fugindo. A arma dela acertou o ombro de Domenico, que tombou contra a mesa. O caos se espalhou. Sofia correu para os braços da mãe, enquanto Camila trocava tiros com os capangas. "Saiam", gritou. "Eu seguro aqui." A Lisa pegou a filha e correu pela lateral da mansão. O som dos disparos ficando para trás. O ar frio cortava o rosto, e o coração batia no mesmo ritmo do vento. Atrás, Domenico gritava o nome dela. "Você acha que venceu? O nome Mancini nunca morre." Ela parou por um segundo, virou-se e respondeu. "Então que morra comigo." A explosão veio segundos depois. Camila, ferida, ativara o detonador improvisado que Luigi deixara escondido, o último recurso de um homem que sabia que monstros só caem com ruído. A mansão desabou sobre si mesma, e o eco do passado finalmente virou cinzas. A Lisa abraçou Sofia com força, enquanto o amanhecer coloria o céu. Pela primeira vez não havia mais medo, só cansaço e um estranho tipo de paz. O sol subia devagar por trás das montanhas, tingindo o céu de um laranja que parecia prometer recomeços. A Lisa caminhava pela estrada de terra com Sofia adormecida nos braços. Atrás delas, a fumaça da mansão Mancini subia espessa, como se o passado finalmente tivesse corpo e pudesse ser queimado. Cada passo era uma mistura de dor e alívio.
Camila ficara para trás. E embora o som da explosão tivesse calado os tiros, a Lisa sabia. Ninguém saía de um inferno desse sem pagar o preço. Mamãe, murmurou Sofia, ainda meio entre o sonho e o medo. Acabou. A Lisa olhou o horizonte. Quase, filha, quase. Elas chegaram até um posto de gasolina abandonado, e ali num canto a Lisa encontrou um carro velho com as chaves no painel. Um desses milagres que a vida reserva a quem já perdeu tudo. Ligou o motor e seguiu estrada dentro, sem olhar para trás. Durante 2 dias, dirigiu em silêncio. Parava apenas para abastecer, alimentar Sofia e dormir em motéis baratos. A menina, apesar do trauma, parecia confiar que a mãe sabia o que fazia menos. Talvez porque, pela primeira vez, a Lisa realmente sabia. No 3º dia, pararam numa cidade pequena perto da fronteira. Um vilarejo simples, sem câmeras, sem curiosos. A Lisa alugou uma casinha antiga, comprou roupas novas e um novo chip de telefone. O plano era simples sumir do novo, mas dessa vez sem fugir. Ela arrumou um emprego em uma padaria local. Ninguém fazia perguntas, ninguém parecia reconhecê-la. À noite, deitava com Sofia e ouvia o som dos grilos lá fora. A paz tinha cheiro de pão e lençóis limpos, mas no fundo, a Lisa sabia. Paz demais é silêncio de tempestade. Mais tarde, ao fechar a padaria, encontrou um envelope sobre o balcão. Sem nome, sem remetente, o coração dela gelou abriu devagar. Dentro, uma única frase. Camila vive. A Lisa sentou-se, as mãos trêmulas. O alívio veio misturado com confusão. Camila viva significava 2 coisas. A esperança não morrera menos e Domênico talvez também não. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, o celular novo tocou. A Lisa. A voz era rouca, cansada. Sou eu, Camila. Estou viva, mas ele também. Domênico sobreviveu à explosão. Fugiu antes do colapso. A Lisa fechou os olhos, sentindo o peso de tudo voltar. Onde você está? No norte? Mas tem algo que precisa saber. O império não era dele. Domênico só era o rosto. O rosto de quem? Tiamjui, o homem que lavava o dinheiro e mandava prender quem atrapalhava. Luigi tentou denunciá-lo anos atrás. E foi por isso que o mataram. A Lisa segurou o telefone com força. Nome. Camila respirou fundo. Augusto Barcelli. O nome ecoou na mente dela como sentença. Barcelli, o juiz que assinara a prisão de André anos antes, e o mesmo que o libertara em menos de uma semana. Tudo fazia sentido agora. Luigi tentara arrancar o mal pela raiz, mas o mal usava toga. Ele me quer morta? Perguntou a Lisa. Quer, e quer sua filha. Você virou símbolo, a Lisa. A mulher que enfrentou os Mancini. Eles te veem como ameaça. Então tá na hora de virar justiça, disse ela com a voz firme. Onde encontro esse juiz? Camila hesitou. Isso não é só perigoso. É suicídio. Suicídio foi tudo o que vivi antes de reagir. A Lisa olhou pela janela, o vento balançando as cortinas. Agora, é escolha. 2 dias depois, a Lisa e Sofia estavam a caminho da capital. Camila havia enviado o endereço de Barcelli. Uma casa luxuosa em um condomínio isolado, cercado de seguranças e silêncio. A Lisa deixara Sofia aos cuidados de uma freira que conhecera na estrada, prometendo voltar. Você vai voltar, né, mamãe? Perguntou Sofia, segurando a mão dela com força. Eu sempre volto, meu amor. Respondeu a Lisa, beijando-lhe a testa. Mas dessa vez, volto livre. A noite caiu sobre a capital como um véu pesado. A Lisa, vestida com roupas escuras, observava o portão da mansão de Barcelli. 2 homens armados, câmeras por toda parte. Pegou o colar com o anel de Luigi e o beijou. Me dá força só mais uma vez. Pulou o muro, silenciosa como sombra. Avançou até o jardim, escondendo-se entre as árvores. De dentro da casa vinha música clássica. Taças, risadas. Um jantar. O juiz brindava com políticos e empresários, os mesmos rostos que um dia apertaram a mão de Domênico. Ela entrou pela lateral, o cheiro de perfume e mentira se misturando no ar. Subiu as escadas com o coração calmo, como se cada passo fosse inevitável. No corredor viu fotos emolduradas. O juiz sorrindo ao lado de Luigi décadas, antes amigos, de Juventude. Então, era você. A raiva e a clareza vieram juntas. Empurrou a porta do escritório e encontrou lá, sozinho, enchendo o copo. Boa noite, Dr. Barcelli. O homem se virou devagar, surpreso. Você está viva. E você devia estar preso. Ele riu. Luigi tentou. E veja onde ele está agora. Morto, mas lembrado. A Lisa apontou a arma. E o senhor? Vivo, mas acabado. Barcelli não se abalou. Vai me matar? Não. Ela puxou o celular e mostrou a câmera ligada. Já tá tudo transmitindo, cada palavra sua. O rosto dele empalideceu. Você não entende com quem tá mexendo, entendo sim. Com o homem que mandou matar inocentes para proteger ladrões. Com o covarde que assinou sentenças com sangue. Ele tentou correr,
mas ela disparou para o alto. Fica, eu não quero sua morte. Quero seu nome. O juiz acuado olhou em volta e viu que não havia saída. O que vai fazer comigo? Nada. O resto é com a verdade. A Lisa saiu, deixando-o gritar atrás dela. Lá fora, as sirenes já ecoavam. Camila havia alertado a imprensa e o vídeo transmitido ao vivo se espalhava pela internet. O império finalmente ruía. Horas depois, a Lisa observava o nascer do sol do alto de um viaduto. Camila Lee, você conseguiu. Não eu. A promessa respondeu, a de nunca mais me ajoelhar. Ela olhou o horizonte e sorriu, mas dentro dela sabia. Liberdade nunca vem sem preço. E o dela tinha sido tudo. O vídeo do confronto entre a Lisa e o juiz Barcelli percorreu o país em horas. Na manhã seguinte, os telejornais estampavam manchetes que pareciam impossíveis. Mulher expõe rede criminosa que liga magistrados e máfia Mancini. O rosto dela estava em todo lugar. O nome falso, Clara Reis, virou o símbolo menos, mas também alvo. Enquanto o juiz era levado algemado sob o flash das câmeras, a Lisa e Sofia se escondiam em um abrigo improvisado na serra, com a ajuda de Camila. Lá fora, o mundo a chamava de heroína. Por dentro, ela só queria silêncio. Camila assistia à televisão, inquieta. Você entende o que fez? Derrubou 30 anos de sujeira. Mas também acordou quem dormia. E agora todos vão querer apagar o que sobrou menos. Completou a Lisa. Exato. E você é o lembrete vivo do que eles perderam. A Lisa ficou olhando Sofia brincar com um gato, distraída, tentando parecer criança. Não posso fugir para sempre. Camila assentiu. Então, vamos planejar como viver. 2 dias depois, uma viatura subiu a estrada até o abrigo. O homem desceu menos alto, magro, terno amarrotado, mostrou a identificação. Delegado Raul Moreira, Corregedoria Federal, Senhora Reis. Ou devo dizer, Alisa. O tom dele era gentil. Precisamos da sua colaboração. O país inteiro quer ouvir sua versão. Minha versão já está no vídeo. A justiça precisa mais do que vídeos. Precisa testemunhos. Ela cruzou os braços. E o que acontece com quem testemunha? Raul desviou o olhar. Costumam desaparecer, mas posso garantir sua proteção. Camila bufou. Proteção da mesma polícia que fechava os olhos para Mancini e Barcelli. Ele suspirou. Eu entendo a desconfiança. Mas há gente decente ainda. Luigi acreditava nisso. O nome de Luigi soou como um sino distante. Você conheceu Luigi? Perguntou a Lisa. Trabalhei com ele antes de tudo desandar. O delegado tirou algo do bolso. Uma foto antiga. Luigi, mais jovem, sorrindo ao lado de um grupo de policiais. Ele me ensinou que às vezes a lei não basta. Às vezes é preciso coragem. A Lisa baixou o olhar. E coragem mata, coragem liberta. Ele se aproximou. Se você testemunhar, posso garantir um novo programa de proteção. Você e sua filha terão identidades novas, novas cidades, novas vidas. Mas se recusar, eles vão continuar caçando vocês. Camila olhou para a Lisa, esperando. A Lisa demorou a responder. Eu não quero mais fugir. Quero que a verdade viva sem mim. O delegado assentiu. Então gravaremos tudo. E quando acabar, você decide se desaparece ou enfrenta o julgamento. A gravação durou horas. A Lisa contou cada detalhe. O jantar, Luigi, André, Domênico, o juiz. Sua voz não tremia mais. Era como se cada palavra tirasse uma pedra do peito. Quando terminou, Raul desligou o gravador. O que vai fazer agora? Perguntou Camila. A Lisa respirou fundo. Entregar Sofia à escola. Cozinhar. Esperar o tempo cuidar do resto. Mas o tempo raramente cuida, menos ele testa. Naquela noite, enquanto Sofia dormia e Camila lavava a louça, a Lisa ouviu algo lá fora. O som sutil de cascalho sendo pisado. Olhou pela janela menos nada. O coração acelerou. Pegou a arma, moveu-se em silêncio até a porta. Um vulto passou. Depois outro. 3 homens cercavam a casa. Camila gritou, jogando-se no chão enquanto o primeiro tiro atravessava a janela. O vidro explodiu. Sofia acordou chorando. Camila puxou a menina e a arrastou até o quarto dos fundos. A Lisa se posicionou atrás da mesa virada, atirando de volta. Eles acharam a gente. O som dos disparos misturava-se ao trovão distante. A madeira estourava, o cheiro de pólvora tomava o ar. Saiam pelos fundos, gritou a Lisa. Camila hesitou. E você? Eu acabo com isso. Sofia. Mãe, vem comigo. A Lisa sorriu. Mesmo no meio do caos. Eu vou, meu amor. Só preciso fechar a porta primeiro. Ela correu até a varanda, disparou de novo. 2 homens caíram, mas o terceiro conseguiu entrar. O corpo pesado o derrubou sobre ela, a arma escorregou. Eles rolaram no chão. A Lisa o empurrou com toda a força e agarrou o colar de Luigi, cravando o anel no rosto dele. O grito ecoou. I'm Tyro. Silêncio. Quando saiu, Camila e Sofia estavam escondidas atrás do carro.
A Lisa respirava com dificuldade, o ombro sangrando. Vamos, disse, antes que mandem mais. Horas depois, o delegado Moreira chegou ao abrigo destruído. Encontrou as paredes perfuradas e o chão coberto de sangue. Ela sobreviveu, disse a outro agente, olhando as pegadas que seguiam serra abaixo. Luigi ficaria orgulhoso. Ele pegou o gravador caído no chão e o guardou. O depoimento de Alisa seria o fio que puxaria toda a teia menos mais que isso seria o mapa para encontrá-la. Enquanto isso, na estrada deserta, Alisa dirigia com as mãos firmes no volante. Sofia dormia no banco de trás. Camila olhava a lua pela janela. Para onde agora? Perguntou a amiga. Para onde o passado não encontre a gente? Respondeu Alisa. Camila riu baixo. Esse lugar não existe. Então a gente inventa, disse Alisa, olhando o retrovisor. Luigi me ensinou isso também. E pela primeira vez em muito tempo ela acreditou. A estrada amanhecia deserta. O carro de Alisa cortava o frio da madrugada. E a névoa parecia engolir o mundo. Sofia dormia enroscada no casaco da mãe, e Camila, ao lado, olhava o horizonte sem dizer nada. O silêncio entre as três era o som da sobrevivência menos pesado, mas cheio de significado. Depois de horas dirigindo, chegaram a um povoado minúsculo no interior, cercado de montanhas e plantações. Casa simples, cheiro de café fresco, galos cantando, um lugar que parecia ignorar o resto do mundo. Alisa parou o carro perto de uma igrejinha antiga e desceu. Aqui? Perguntou Camila. Aqui? Respondeu ela. Quando eu era criança, minha mãe me trouxe para este lugar. Disse que se um dia tudo desse errado, era só lembrar do caminho de volta. Camila olhou com ternura. E agora, deu errado? Alisa respirou fundo. Deu certo o suficiente para a gente merecer recomeçar. Passaram os dias limpando uma casa velha que alugaram na beira da estrada. Sofia ajudava a pintar as paredes, Camila consertava o telhado. E Alisa fazia o que sempre soube: transformar ruínas em abrigo. Aos poucos, o som dos tiros deu lugar ao som de pássaros, e o cheiro de medo foi substituído por pão assando e flores novas no quintal. Mas mesmo na paz, o passado tinha voz. Uma tarde, enquanto Sofia brincava no jardim, um carro preto estacionou diante do portão. Alisa congelou. Camila correu a mão até a arma escondida sob o avental. Do carro desceu o delegado Raul Moreira. Calma menos, disse ele, erguendo as mãos. Vim sozinho. Alisa respirou, aliviada e desconfiada como nos achou. Luigi me deixou instruções antes de morrer. Ele sorriu triste. Disse que, se você sobrevivesse, eu deveria te dar isso. Entregou-lhe um envelope amarelado. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Alisa, se estiver lendo isso, é porque cumpriu o que prometeu. O medo não morre, mas a coragem cresce quando a gente escolhe viver. Cuida da menina. E lembra, justiça sem perdão é só outro tipo de prisão. Luigi. As lágrimas escorreram antes que ela pudesse conter. Ele sabia que eu chegaria até aqui, Mamur. Luigi acreditava nas pessoas, mesmo quando elas não acreditavam mais em si mesmas, completou o delegado. O vídeo que você gravou derrubou o juiz. E mais, expôs toda a rede. Você venceu. Alisa olhou o horizonte. Ninguém vence nesse tipo de guerra, doutor. A gente só sobrevive. Raul assente. Mesmo assim, o país te deve gratidão. Ele se despediu com um aperto de mão firme. Antes de entrar no carro, olhou Sofia correndo no quintal. Ela tem sorte de ter uma mãe assim. Não é sorte, é promessa, respondeu Alisa. A promessa de voltar para casa viva. O tempo passou. Sofia cresceu, entrou na escola local, fez amigos. Alisa abriu uma pequena padaria, La Nova Vida, em homenagem irônica ao restaurante onde tudo começou. Camila ficou na cidade, trabalhando com ela. As duas tornaram-se inseparáveis, irmãs de cicatriz. Alguns clientes comentavam sobre a mulher que chegou do nada e nunca falava do passado. Outros apenas saboreavam o pão quente e o café forte, sem imaginar que estavam diante da mulher que derrubara um império. Às vezes à noite, Alisa ficava na varanda olhando o céu. O anel de Luigi pendia em seu pescoço, frio e pesado como lembrança. Sofia vinha e se sentava ao lado. Mamãe, o medo volta? Perguntava a menina. Alisa sorria. Sempre volta. E o que a gente faz quando ele volta? A gente oferece um café e lembra que quem manda na casa agora somos nós. Sofia ria. Encostava a cabeça no ombro dela. Certa manhã, o carteiro trouxe um envelope sem remetente. Dentro, uma única fotografia. Ela e Sofia caminhando na feira da cidade, tirada de longe. No verso, uma frase. A dívida está paga. RM. Alisa reconheceu as iniciais do delegado, sorriu. Não era ameaça, era aviso. O ciclo se fechara. Ela colocou a foto dentro da Bíblia antiga de Luigi que guardava na estante.
e voltou para o balcão. O sino da padaria tocou, anunciando novos clientes. A vida chamava de novo, simples, anônima, viva. Enquanto servia o café, o sol da manhã entrava pela janela, e por um instante tudo parecia ter sentido: o sofrimento, a luta, as perdas. Tudo havia levado até ali, menos ao milagre comum de existir sem medo. A Lisa aprendeu o que Luigi tentou ensinar: que vingar-se é sobreviver um instante, mas perdoar é sobreviver uma vida inteira. Ela não esqueceu o que fizeram, mas escolheu não viver para o passado. Voltar para casa viva não significava apenas escapar da morte, era reaprender a viver sem o peso dela. Se essa história te tocou, compartilhe. Pode ser que alguém agora mesmo esteja preso ao próprio medo e precise ouvir: você não tá morto quando chega em casa, tá vivo quando decide não se ajoelhar.